Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa nova UC. Ainda tá com o link da UC antiga, pessoal, né? Amanhã já vai estar tudo atualizado. Mas a UC do modo, ela é bem rápida. Ela é a UC de manutenção de compressores. É 14 dias aí. Ela é bem rápida mesmo. Deixa eu colocar a tela. Ela tem uma atividade, pessoal, bem rápida, bem simples. Eu vou falar então da atividade, depois falar um pouco aí do assunto. Então aqui, pessoal, claro, a gente não vai especializar em compressores, a gente vai ter uma noção dos compressores e aqui é principalmente na manutenção. Claro que os compressores herméticos, eles não têm como fazer manutenção, visto que eles são fechados, você não consegue abrir e fechar de novo, porque tem que ser fechado. A gente vai para os compressores de maior porte, né? Aqueles que realmente você pode trocar as peças, trocar lubrificação, trocar componentes, fazer montagem e desmontagem, enfim, são os abertos, né? Então aqui, pessoal, pode esquecer disso aqui, lista de exercício aqui, pode esquecer tudo. A gente vai ter só essa SAP aqui, ó, a primeira aqui. Então vamos falar aqui dela. É, ela tem esse título, né? Chama Mal do Coração. Então vamos lá, a recepcionista lhe passou uma ligação do senhor João, do supermercado Superbom, pedindo para realizar uma inspeção no compressor de um sistema de climatização. Vou passar o problema para o técnico. O proprietário informou também que o profissional anterior, que foi chamado para verificar o problema, disse que o inconveniente provavelmente estava na compressão do fluido refrigerante e que ele não tinha os equipamentos adequados para verificar os parâmetros de trabalho e sanar o problema. O cliente disse ainda que o primeiro profissional informou que o sistema operava com o fluido R22 e que o equipamento da partida trabalha por uns momentos e desliga em seguida. O João, o técnico da empresa, vai visitar o supermercado e fazer os testes para verificar se o compressor está trabalhando conforme os parâmetros constantes no manual de operação do fabricante e analisar se é problema mecânico ou elétrico. Preciso lembrar de elaborar um relatório para ser enviado ao fabricante do compressor. Se for o caso, solicitará a troca do componente. Bom, então, pessoal, vocês vão fazer é um relatório é um relatório de aula, o que foi feito em sala de aula do que foi feito mesmo, é um relato de aula. Então, essa atividade, ela está vinculada à aula presencial. Então, principalmente ali com relação à manutenção, ao procedimento que foi feito, certo? Então aqui eu acho que não vai ter como vocês entregarem antes. Ela é realmente vinculada à aula. É o que foi feito em aula. É simplesmente, pessoal, fazer um relato. Se vocês quiserem tirar foto para que geralmente ali você tira foto, aí você lembra do que foi feito. Ah, foi feito isso aqui, meio que para criar uma memória mesmo. Né? Se você tiver uma memória boa, melhor ainda, né? Aquela memória fotográfica, você consegue pegar, como diz, quadro a quadro e conseguir fazer o relato de aula simplesmente lembrando da aula, melhor ainda. Mas se quiserem tirar uma foto, até usar a foto também para mostrar no relatório o que foi feito, pode ser também. Ok, pessoal? Então, alguma dúvida aí do que vai ser feito? Certo? É, então, vamos lá, vamos para o conteúdo aqui, pessoal. Bom, pessoal, então vamos lá. É, Então, para a gente poder desenvolver as atividades na manutenção dos compressores, é de extrema importância conhecer os tipos de compressores, né, e suas aplicações em cada segmento. Bom, então os compressores têm que atender as seguintes exigências: baixo consumo de energia, dimensões reduzidas, durabilidade, alta segurança, operação silenciosa e um baixo custo de aquisição, né? Então,
São os requisitos aí, né, para selecionar um compressor. Bom, então a classificação dos compressores, ele dá em função do movimento, né, do movimento ali de que ele faz para comprimir e da forma do elemento compressor. Então ele é dividido em dois grandes grupos, né? A gente tem os de deslocamento positivo ou volumétrico. Eles são de vasta utilização na refrigeração, tanto no industrial como na comercial de climatização. Ele vai subdividir em alternativos, rotativos de palhetas, rotativos de parafuso, rotativos de lóbulos e compressores scroll, que é o de voluta. E os turbocompressores, né, de menor utilização, pode ser classificado em dois tipos: os rotativos centrífugos de 1 a 8 estágios e os compressores rotativos axiais. Bom, então sobre os compressores alternativos, é os mais difundidos aí na refrigeração. Então é o movimento do êmbolo, é o sistema biela-manivela, igual ao do motor, só que ao invés de comprimir ar combustível, só comprime o fluido refrigerante, né? Então ele passa de uma pressão X para uma pressão maior ainda. E eles podem ser classificados como de simples ou duplo efeito, e quanto à disposição dos cilindros, eles podem ser horizontais, né? Horizontais, verticais ou radiais, né? Ele pode também ser de simples estágio ou de múltiplos estágios, né? Se eu quero então ter é, uma, uma taxa de compressão muito maior, eu não posso conseguir fazer isso em um único estágio. Então eu vou dividir em N estágios. Para que eu coloco muitos estágios? Para evitar principalmente o superaquecimento. A gente sabe que quando se comprime o gás ali, o fluido refrigerante, não é só a pressão que está aumentando, mas também a temperatura. Se eu tentar aumentar muito a temperatura ali, ou muita pressão só em um estágio, eu posso estar sujeito a superaquecer. E se o meu fluido for do tipo inflamável, você tem um perigo de dar incêndio, de estourar. Então, o que que você faz? Você faz múltiplos estágios, que aí vai fazendo a taxa de compressão aos poucos, até no máximo que você puder, claro, e no máximo do próprio limite do fluido refrigerante. Bom, os compressores herméticos, né, pessoal, como eu falei, são aqueles fechados que a gente vê nos refrigeradores e nos ar-condicionados, né? Então ele tem motor e compressor na mesma carcaça. O vapor, então, de sucção, ele entra na parte superior, né? Então a parte que succiona, ele entra na parte superior e realiza o resfriamento do motor elétrico, para posteriormente ser aspirado no cilindro. Então, esse resfriamento do motor do compressor ele é realizado apenas com o vapor aspirado por ele. Ou seja, quando ele sai do evaporador, ele está como vapor, porém a baixa pressão e também uma baixa temperatura, né? Então, ele está na linha de baixo ali. Então, acaba que essa temperatura mais baixa auxilia na própria refrigeração ali, na própria arrefecimento do compressor, né? Eu utilizo esse calor ali, esse baixo calor, por assim dizer, né? Então, esses compressores alternativos herméticos, ele é utilizado nos sistemas de pequena capacidade, então são mesmo de pequeno porte, como os refrigeradores domésticos, bebedouros, ar-condicionado de capacidade, por exemplo, as CJs splits, ilhas de congelados, sorveteiras e alguns balcões expositores de pequena capacidade na refrigeração comercial. E aqui, pessoal, tem um funcionamento do compressor hermético. Deixa eu só pegar o link aqui, copiar ele. Vou lá, vamos ver se. Então, vamos começar falando aqui sobre as bitolas, né? Sobre a seção transversal do nosso condutor. A gente vai utilizar a unidade de medida de milímetros quadrados. A gente está falando de área.
Então hoje eu vou estar apresentando para vocês o compressor hermético alternativo. Nessa imagem é possível observar um volume de óleo na parte inferior. Por se tratar de um compressor de refrigeração e trabalhar com vários fluidos refrigerantes diferentes, o lubrificante ele tem que ser especificado de acordo com o tipo de fluido, ele tem que ser compatível com esse fluido. Então esse compressor ele apresenta a carcaça externa de acrílico justamente para evidenciar as partes internas do compressor. Aqui na lateral nós temos a caixa de ligação, da parte elétrica. É possível observar na parte interna do compressor, nesse ponto, o pistão, que é o que foi o sistema de compressão, né? O pistão junto com a camisa e com o elemento compressor. Esse elemento aqui na entrada, essa parte superior seria a entrada de fluido de gás, né? De fluido refrigerante vindo do evaporador. Essa tubulação interna corresponde à descarga do compressor, que está conectada nessa saída. Além disso, é possível observar nesse vídeo o enrolamento do motor. O fluido refrigerante nesse compressor ele também ajuda a fazer o resfriamento do motor no caso de processo de compressão. Além desses detalhes, é possível observar também nesse vídeo o sistema de amortecimento. Um compressor utilizado através de molas que são posicionadas convenientemente e eles auxiliam no processo de do amortecimento na vibração, no caso do compressor em operação. Acho que eu tava no mudo aqui, pessoal, agora que eu vi aqui. Desculpa aí. Então, esses aí foram os compressores herméticos, pessoal. A gente tem o semi-hermético, né? Que a gente consegue, então, acesso pelo cabeçote, né? Então, a gente consegue desmontar ali e ter acesso ao cabeçote, né? E vai ter dois ambientes na posição horizontal, nos quais de um lado ficam os pistões interligados. Pode falar, Adson, você quer perguntar alguma coisa? Professor, é normal o compressor ele ficar quente? Tipo assim, tá entrando o fluido. Porque assim, tem a serpentina na geladeira, né? A parte da grade lá que esfria. E a parte de baixo da serpentina que entra no compressador. Ele tá frio, mas quando toca no compressor ele tá meio quente. É normal. É porque, Adson, o compressor, se você for olhar, ele é um pistão, igual um motor. Eu sempre coloco o motor do carro, porque é assim, acho que aquele é o que a gente mais tem familiaridade aí, né? Motor, seja de carro ou moto. O compressor ele tem partes mecânicas, então ele é um pistãozinho que ele gira rápido e vai ter atrito. E por mais que ele tenha óleo ali para lubrificar e o próprio fluido refrigerante para arrefecer a questão da temperatura, esse atrito gera calor, não tem jeito. Então, por isso que ele fica um pouco mais quente. E além disso, tem a própria parte elétrica, né? A parte de acionamento dele é elétrico. A eletricidade em si, a gente sabe também que corrente circulando ali, por mais que tenha uma boa condição de corrente, aquele rolamento ali também aquece. Não tem jeito, é corrente que circula ali. Para o meu compressor funcionar, precisa de acionamento elétrico, esquenta, não tem jeito. Por isso que, como consequência, o compressor fica quente, né? Então ele tem, claro, ele tem que ter uma temperatura própria de trabalho, igual motor, né? Motor a combustão, por exemplo, ele tem uma faixa de operação ali ótima, né? O que que é essa faixa de operação? É entre ali sei lá, entre 90 e 110 graus ali, então é 90, 100, 110 graus, é a temperatura que o meu motor ali é a temperatura ótima, que ele tá ali com a temperatura que não é nem quente demais, nem muito frio, e eu consigo ter o melhor rendimento. O compressor é da mesma forma, o compressor ele tem que ter uma operação de temperatura ali, uma temperatura de operação que é o ótimo, que ele consegue comprimir com a melhor eficiência possível o meu fluido refrigerante. Esquenta, isso aí não tem como. Todo equipamento mecânico ali que está sob atrito e o acionamento, seja ele elétrico ou for, ele vai gerar calor, não tem como. No caso do motor a combustão, ele gera calor por causa além do atrito, a gente tem a explosão, né? A explosão ali da combustão entre ar e combustível, gera o calor, né? Então, além de gerar um movimento, ele vai gerar um calor ali. Então, por isso que esquenta. Já no caso do compressor, não tem combustão, porém o acionamento elétrico, que tem aqueles enrolamentos
E o próprio compressor que atrita também gera calor. Então, por isso que ele está quente aí. Certo, Atos? Consegui. Ah, por isso que ele esquenta. Por isso que o fluido refrigerante, ele é uma espécie de, vamos dizer assim, ele também refrigera o próprio compressor. Ele ajuda, funciona como uma espécie de radiador do compressor. Ele ajuda, alivia nesse calor. Então, de certa forma, ele vai comprimir. Então, ao mesmo tempo que ele está chegando frio, ele consegue então arrefecer o compressor e ele vai comprimir e vai ganhar temperatura e pressão. É engraçado isso, né? Então, aquele calor de certa forma passa ali para o compressor e ele comprime e joga com pressão e calor lá do outro lado, né? Então, é meio paradoxo, né? Mas ele ajuda no arrefecimento do próprio compressor, certo? Certinho aí, Adson? Consegui te responder aí. Sim, sim, eu entendi. Bom, Obrigado. a gente também, ó, do compressor semi-hermético, ele permite uma melhor autorrefrigeração. Então, o refrigerante na forma de vapor, ele passa pelo motor elétrico, aí tá vendo? O próprio fluido refrigerante, ele refrigera também o próprio motor elétrico. Então, ele mantém a temperatura do rotor e do estator em níveis baixos, né? Então, a gente tem que lembrar, acionamento elétrico vai esquentar. A gente sabe, a gente não vê também o motor elétrico, né? Ele esquenta. Por isso que ele tem aquelas aletas aqui, essas aletas nós temos justamente para trocar calor, para melhorar a questão de troca térmica aí. Bom, e esse tipo de compressor é utilizado nos sistemas comerciais de média ou alta capacidade, como balcões expositores, câmaras frigoríficas e os fabricadores de gelo. Os compressores discos, né, são semi-herméticos, vai ter um elevado desempenho e é utilizado em algumas aplicações comerciais de elevadas capacidades, como grandes balcões expositores dos supermercados ou nos sistemas de refrigeração comercial integrado. O alto rendimento desse tipo de compressor é obtido, entre outras razões, pelas válvulas discos, né, que é essas válvulas aqui posicionadas na parte superior do cabeçote. Ela é responsável pelo processo de admissão e descarga de refrigerante. Devido ao seu projeto, ele reduz o espaço entre o ponto morto superior e o cabeçote de válvulas do compressor, né? Então, reduzir esse espaço, né, reduzir esse espaço, eu garanto maior taxa de compressão ali e maior eficiência, né, de desempenho do meu compressor. Então, esse tipo de compressor também vai ter controle de temperatura de descarga e superaquecimento, otimizando o desempenho. Só que, claro, ele vai ser mais caro também. Por consequência, ele vai ser, né? Além disso, a gente tem os compressores abertos, né? Então, ele é utilizado na refrigeração industrial e pelo fato do mecanismo de transmissão do movimento ocorrer por polias e correias. Então, o acionamento dele é, é um acionamento externo, então precisa de um motor e uma polia aqui, né, uma correia para poder fazer o acionamento. Esse aqui, pessoal, é o sistema de amônia, por exemplo, utiliza esse tipo de compressor aí, né? Então ele tem que ter uma necessidade construtiva diferenciada e sistemas também sistema de segurança muito mais robusto, né? E esse sistema de resfriamento aqui, pessoal, e esse compressor, ele tem um sistema de resfriamento à água, porque a temperatura de descarga é tão alta que precisa de refrigerar, né? Até para não danificar os componentes ali internos, né? Bom, essa lubrificação, então, ela pode ser, além disso, tem perdão, o arrefecimento por água, né? Do meu cabeçote para evitar, por exemplo, que ele dilate, que ele funda, que ele trinca ali por devido à temperatura. E o mecanismo de lubrificação e resfriamento nas de pequeno porte, seja os herméticos ou semi-herméticos, é realizado por salpicon, né, acionado pelo próprio eixo motor. Então, o próprio eixo ali gira, pega ali, vamos dizer assim, que ele pega uma parte do óleo e joga. A própria inércia do motor, ele faz uma espécie de salpico do óleo. Então, isso ajuda, por exemplo, no arrefecimento. Claro, isso nos
compressores menores, né? Já nos abertos, a lubrificação ela é do tipo forçada, né? Como a área é maior, eu preciso arrefecer mais ali do meu compressor, então eu vou precisar de bomba de óleo. Ou, por exemplo, nossos motores aí dos automóveis, precisa de uma bomba de óleo para o óleo poder circular por todo o motor, né? Então pega ali do cárter e vai até lá no compressor, já é isso da mesma forma. Como é uma distância maior, eu preciso então de um sistema ali com canaletas, né? No caso ali para lubrificação. No caso ali, você não vai precisar, por exemplo, de uma bomba de água, porque o arrefecimento é só no cabeçote, não precisa fazer todo o compressor, né? Além disso, você vai ter um sistema de segurança da lubrificação, promove uma parada do compressor quando a temperatura estiver acima de um nível pré-estabelecido. É a mesma coisa do automóvel. Opa, está aquecendo muito, para ali, desliga, uma forma de prevenção mesmo, para não dar nenhum acidente maior e não ter maiores danos no meu compressor. É, bom, além da lubrificação forçada, os abertos também, os alternativos abertos que operam com amônia, eles vão ter uns dispositivos separador de óleo. Então a gente não pode deixar de considerar que quando tem a compressão, tem a mistura entre o fluido refrigerante e o óleo. E nesse caso aqui, eu estou trabalhando com amônia, eu preciso separar esse óleo do compressor com o fluido refrigerante. A gente vai ter dois tipos de filtro, o coalescer e o demister, né? Esse aqui é o coalescer e esse outro aqui é o demister. Promove então a separação do óleo lubrificante da amônia. Ele faz então a separação aí dos dois elementos. Em ambos os casos, o separador do óleo ele vai ter um controle de nível, que atua com boia e válvula solenoide, controlando o retorno do lubrificante ao cárter do compressor, para poder, né, continuar o óleo fazendo a sua função, que é lubrificar o compressor. Bom, e como é que é aqui, ó, no faleceiro? Então tem a descarga do compressor, ou seja, ele tem a mistura óleo mais fluido refrigerante. Eu vou ter um filtro coalescer que ele vai fazer o seguinte, ele vai, de certa forma, separar a água do óleo. Então, como o óleo é mais denso, ele vai meio que espécie de condensar, ele vai descer e o meu gás ali, o meu fluido refrigerante na forma de gás, de vapor, como ele é menos denso, ele vai subir. Aí vai ter a separação aqui. E nessa parte aqui eu vou ter então um controle de nível, que ele vai determinar o momento que parte então desse óleo tem que voltar lá para o cárter, para poder justamente ter a proteção correta. Porque se estiver lá abaixo, aí você não vai ter óleo, por consequência, você vai então fundir ali o cárter, você vai fundir ali o compressor, ele vai estragar. Esse outro tipo aqui, pessoal, é o demister. Então, esse filtro, ele é como se fosse ali uma camada que tampa tudo. Então, chega aqui o gás com o fluido, com o óleo. O óleo, então, ele vai vir junto e vai parar aqui. É como se fosse um anteparo mesmo. Então, é um filtro ali com reticulado, onde passa somente o fluido refrigerante e o óleo fica retido ali. Aí o óleo, por gravidade, vai cair justamente aqui e vai fazer então um controle lá, controle de nível para jogar lá para o cárter, né? Então aqui tem óleo demais, joga lá para o cárter, aí vai fazendo esse controle aí. E a amônia vem aqui, passa e como diz, e retoma o seu caminho no sistema. E a operação com amônia, pessoal, ela acarreta elevadas temperaturas de descarga do refrigerante. Então, pelo seu poder calorífico, quando ele é comprimido, ele tem uma temperatura muito grande ali no final de descarga. E isso provoca o rompimento da película do óleo de lubrificação. Então, isso pode prejudicar até o próprio lubrificação do sistema. Então, nesse caso, a refrigeração do compressor é realizada com água no interior dos cabeçotes. Então, eu vou utilizar uma água para poder, então, diminuir esse efeito da temperatura da amônia. Aí vai resfriar, então, depois em torre de resfriamento. Aí essa água esquenta e vai precisar passar por uma torre de resfriamento para poder voltar a resfriar o cabeçote.
O outro compressor que a gente tem, pessoal, é o compressor do tipo parafuso. Ele é utilizado na refrigeração industrial. Ele é composto de dois elementos rotativos: o rotor macho, que apresenta 4 lobos e é o condutor, e o rotor fêmea vai ter 6 reentrâncias, canais, e é o conduzido. Então, o rotor macho tem uma velocidade de rotação 50% maior do que o rotor fêmea. E esse compressor parafuso, pessoal, é o único que tolera o fluido refrigerante na fase líquida. Então, ele é o único que consegue comprimir, né, um líquido, no caso ali líquido, que ele é incompressível. Então, ele consegue sem danificar, sem trazer maiores problemas para o próprio compressor e para o meu sistema como um todo. E então o refrigerante ele entra pela parte superior em uma das extremidades e sai pela parte inferior. Então ele vai comprimindo ali aos poucos. Então começa num volume maior e vai diminuindo até chegar na compressão ali devida. Então, em rotação contínua, o refrigerante retido na cavidade ele vai se mover, circulando pela carcaça do compressor, até encontrar um ressalto no rotor macho que começa a se encaixar na cavidade do rotor fêmea e vai reduzindo o volume. Então, ele vai passando por um volume maior e vai diminuindo, diminuindo até chegar na pressão, na temperatura de descarga, conforme o projeto do parafuso, né? Tá vendo? Então, aí ele vai fazendo e essa guia aqui, ó, vai fazendo justamente a melhor forma para achar na descarga, né? Então aqui, ó, geralmente aqui é o melhor jeito. Vamos aterpar aqui para atingir a melhor temperatura e pressão de descarga. Os compressores parafuso, eles podem ser então de parafuso simples e duplo. Os de duplo parafuso são os mais utilizados, porque sua eficiência isentrópica, né, que é aquela eficiência teórica, por assim dizer, ela é um pouco maior. Já o óleo lubrificante nesse tipo de compressor, ele é responsável, o óleo então, por lubrificação e também pela vedação, ou seja, evitar de certa forma então que o fluido ele escape por algum lugar ou perca, né, ali em algum, se desvia ali vamos dizer, de sua rota natural, né? Então, por isso, o óleo que deixa o compressor arrastado pelo gás, ele tem que ser separado para evitar o acúmulo em outras partes do circuito e ele voltar de fato para um compressor, para ele fazer justamente a função de lubrificação. Então, vai passar depois que é comprimido ali um separador de óleo, como a gente está vendo aqui, ó. Então, passa pelo compressor, ele passa por um separador de óleo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma a mistura do óleo com gás, do óleo com o fluido. Vou ter um filtro. Esse filtro coalescente da mesma forma, ele retém o óleo que é mais denso e passa somente o gás que vai para o circuito. E então aqui o meu óleo fica aqui e depois ele é bombeado de novo ali, vai para a bomba, passa pelo compressor e filtra e faz todo esse circuito aí. Bom, e quais são os métodos de resfriar o meu óleo lubrificante? Ele pode ser feito de 4 maneiras distintas. Porque a gente sabe que quando comprime, não só, a gente tem que levar em consideração, está comprimindo o gás e o meu óleo também está ali, ele está sujeito à pressão também. E logo, por ele estar sendo comprimido, ele está sendo aquecido, não tem como, isso aí é físico, não tem jeito de comprimir apenas o fluido refrigerante e aquecer, não. Só a pressão mudar e a temperatura não tem jeito, é impossível. Então, para manter ele na temperatura, ele também tem que ser resfriado, porque uma das coisas que influi muito ainda nas características de lubrificação do óleo, que é a viscosidade também, é a temperatura. Então, por exemplo, se eu aumento muito a minha temperatura, a viscosidade diminui. Diminui a viscosidade, perde aquele poder de lubrificação. Aí eu perco ali o poder de proteção do óleo do meu compressor. Então eu preciso controlar isso. Eu preciso então resfriar o meu óleo. Ele pode ser feito com água de salmoura. Então depois de retirar o calor do fluido refrigerante no interior, eu vou resfriar ele com um trocador de calor, que circula a água ou salmoura, como está aqui, ó. Então eu tenho o refrigerante, passa pelo compressor,
ele separa o óleo do fluido refrigerante, então o meu fluido segue para o condensador e o meu óleo aqui, então, ele vai ser bombeado. Claro, esse óleo que está aqui, ele está numa temperatura alta. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar o calor com meio. Vou trocar o calor, pode ser com ar, pode ser um ar aqui, uma espécie de aleta ali, como se fosse no refrigerador ali, só que agora é o óleo que está passando aqui, ou pode ser água. Aí no caso aqui é água com salmoura, né? Água ou salmoura, um dos dois aqui para poder trocar o calor. Aí com isso ele diminui sua temperatura, volta a sua temperatura de operação normal, volta ao compressor e retoma o ciclo. O outro resfriamento realizado pelo próprio fluido refrigerante condensado circulado por bomba ou termosifonamento. Aí eu posso utilizar o próprio fluido para fazer esse arrefecimento, né? Então o fluido agora ele troca calor com óleo lubrificante aquecido e é o próprio fluido que vai fazer esse resfriamento. E como é que acontece aqui? Então entra o refrigerante, tem no compressor, então aqui vai ter a mistura óleo com fluido refrigerante. Vou separar o óleo do fluido. Então meu óleo vai ficar aqui, meu fluido segue o seu caminho. E agora o fluido ele vai passar pelo condensador. O fluido passando pelo condensador, o que ele vai fazer? Ele vai passar de vapor para líquido, ou seja, ele vai diminuir a temperatura, que vai ser líquido. Então o líquido aqui, ó, ele vai chegar na fase líquida. Aí uma parte desse líquido eu posso passar ele para cá para trocar calor com óleo, então ele troca aqui, ó. Ele troca aqui e pode voltar a recircular aqui, ó. E a outra parte do líquido de fato ele vai para o circuito e vai para o evaporador e recomeçar o ciclo, depois vai para o refrigerante e assim por diante. Trocou o calor com óleo, retorno o meu óleo com meu temperatura normal e volta o ciclo de novo. A outra forma de arrefecer é injeção de fluido refrigerante na carcaça do compressor durante o processo de compressão. Esse aqui, o meu lubrificante, ele vai ser por meio de injeção de fluido refrigerante líquido na pressão de condensação no interior da carcaça do compressor. Aí aqui como é que vai ser, ó? Então eu vou ter meu refrigerante junto com óleo, mistura, vai estar no separador de óleo. Separou o óleo do fluido refrigerante, meu fluido passa então pelo condensador. O condensador então vai ter uma parte de líquido, que uma parte vai para o evaporador, continua o seu ciclo normal, e parte desse líquido aqui, eu vou captar então parte desse líquido, desse refrigerante líquido, e vou jogar lá na carcaça do compressor. Eu jogo lá justamente para arrefecer o óleo. Então, ao invés de eu fazer passando pelo separador de óleo, ele passa aqui mesmo. Então, meu óleo já vai vir quente aqui, só que no momento que ele passar na carcaça do compressor, ele diminui sua temperatura, chamada temperatura normal de operação. Aí ele retoma o circuito e volta ao normal. E o outro, pessoal, é o bombeamento de refrigerante condensado na descarga do compressor. Então, nesse processo de resfriamento, o fluido refrigerante líquido na pressão de condensação ele é bombeado na tubulação de descarga do fluido refrigerante entre o compressor e o separador de óleo. Então ele resfria a mistura de óleo e fluido refrigerante. Então, de novo, ó, entra refrigerante, compressor, sai então a mistura, fluido refrigerante e óleo. Passo pelo separador. Então aqui está o meu óleo lubrificante aqui. O meu fluido refrigerante segue seu caminho, vai no condensador. Então condensa, vai estar líquido. Parte desse líquido vai para o evaporador e outra parte vai passar então pela bomba de rotação variável. Aí aqui então ele vai fazer essa injeção aqui, ó. Então aqui que é o bombeamento. Então aqui ele justamente troca o calor aqui, ó, onde ele parte e mistura aqui com o que está quente, resfria e aqui de certa forma ele vai manter então a temperatura do óleo na temperatura ideal. Então aqui, vamos dizer, ele já sai resfriado. Então ele já sai separado aqui, ó, de certa forma já mais frio em temperatura normal de operação, né? Que é justamente essa injeção, perdão, essa fluido refrigerante da pressão de condensação, ele é bombeado na temperatura de descarga, que é justamente para resfriar a mistura do óleo.
Então, meu óleo ele já sai com a temperatura ali, ele já não sai quente, ele já sai refrigerado, porque a parte de líquido já é injetada ali. Além disso, pessoal, a gente também tem um sistema de controle de capacidade, né? Então, os compressores parafusos, ele vai ocorrer esse sistema por uma válvula deslizante, que é comandado por um circuito hidráulico. Então, o circuito hidráulico ele pode ser verificado dessa forma aqui, ó. O que que é essa válvula deslizante? É uma forma justamente de controlar a pressão. Então, eu consigo controlar essa questão da descarga. Aí aqui também, ó, como vai desliza aqui, ele vai ter uma escada de bypass de gás. Então, uma parte do gás pode passar aqui também. Então, você pode controlar essa questão da temperatura e pressão ali, ó. Dependendo, eu posso melhorar isso. E essa válvula deslizante, ela é feita por um pistão hidráulico, por uma bomba de óleo aqui, ó. Então, por exemplo, a válvula VS1, que é de entrada, e VS3, ele vai indicar a válvula para dar maior capacidade. Já a válvula VS2 e VS4 é para menor capacidade. Então, ela pode modular a capacidade de pressão e temperatura do meu compressor. Então, eu consigo fazer um controle melhor aí, principalmente na descarga. Claro, isso aqui vai ser quando eu preciso controlar a capacidade ali de variar ali pressão e temperatura do meu fluido refrigerante. Além disso, ele pode controlar também por meio da variação de rotação do motor de acionamento, né? Isso é muito bom, pessoal, na questão da eficiência energética na indústria. Isso é muito bom, porque traz, dependendo ali, né, se eu preciso de mais ou menos demanda ali de capacidade, fica melhor na questão do controle principalmente de geração de energia. A gente sabe que isso aqui consome energia. E é um dos problemas da indústria, é o consumo de energia, não o consumo energético. Então, os compressores alternativos, eles vão permitir, por apresentar então uma manutenção mais simples, a substituição e reparo de boa parte dos seus componentes. Já os parafusos, por ser de maior precisão e de nível tecnológico, são mais confiáveis em relação aos alternativos. Porém, vai necessitar de uma assistência técnica mais especializada, né? Já que ele vai ter menor necessidade de manutenção do que o próprio alternativo, só que um pouco mais de cuidado também. E o compressor do tipo scroll ou caracol, né? Então ele vai ter grande utilização de sistemas de ar em algumas aplicações comerciais. Então um dos rotores ele é fixo, enquanto o outro vai orbitar, né, excentricamente sem rotação, aprisionando e comprimindo partes do fluidos em canais do rotor. Então é aqui, ó. Então inicia a sucção aqui, ele vai envolvendo aqui e ao mesmo tempo ele vai reduzindo o volume. Vai reduzindo o volume e aumentando a pressão. Então ele aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Então ele chega lá no centro, que é a parte da descarga, e ele está com a descarga totalmente aberta. Qual que é a vantagem desse compressor aqui? Ele é mais silencioso, né, e vibra menos do que o alternativo. Então, alguns aparelhos de ar-condicionado, principalmente um pouco mais caros aí, vai ter esse compressor scroll. Ok, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, tranquilo, professor. Certinho, pessoal? Então, eu vou finalizando. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, pessoal, é só procurar. Vou desejar a todos uma boa noite aqui, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite aí, pessoal. Até a próxima.